Olá, então vamos ao nosso último exercício da série, né? E o exercício diz o seguinte: um bloco de 50 kg é suportado pelo sistema de molas mostrado na figura. O bloco é movido verticalmente para baixo a partir de sua posição de equilíbrio e liberado. Sabendo que a amplitude do movimento resultante é de 60 milímetros, determine A, o período e a frequência do movimento, e B, a velocidade máxima e a aceleração máxima do bloco. Veja que aqui a gente tem dois problemas, né? São dois problemas distintos, onde aqui eu tenho duas molas de 12 em paralelo, mais uma outra mola aqui de 24, aí tem que discutir se ela está em série ou em paralelo, né? Então tem que analisar. E aqui está nitidamente, né, duas molas de 24 em série, né? Então aqui não tem discussão nesse segundo caso. Na verdade são dois exercícios em um só, né? Esse é o detalhe do exercício com os mesmos dados, né? Só com a disposição diferente. O que a gente tem? Massa igual a 50 kg. E eu tenho que o deslocamento, a amplitude, né? O A é de 60 milímetros, que é igual a 0,060 metros. E esse é o valor que a gente vai usar, né? Só destacar que eu sempre faço, né? Então, para o primeiro caso, né? Então, o primeiro caso é esse sistema aqui, tem aqui a mola, o bloco, a massa, né? E duas molas de 12 aqui embaixo. Aqui 12, 12 e 24. Bom, a primeira coisa é obter as molas, né, se elas estão em série ou em paralelo, ou melhor. A primeira coisa é obter o meu esquema, o meu sistema equivalente. O meu sistema equivalente, que eu quero, alguma coisa assim. Seja que eu tenha um K equivalente. Bom, essas molas, elas estão em série ou paralelo? Bom, essas duas aqui estão nitidamente em paralelo. Mas e essa terceira? Será que ela está em série ou está em paralelo? Bom, qual que é a grande questão? Se eu tenho uma mola, se eu tenho molas em paralelo, elas têm toda a mesma deflexão, que é o Sigirez Hall usa o termo, a letra grega delta, ou o que a gente está usando aqui, o próprio x. Né? Então tem o mesmo x. Então se eu tenho aqui o meu ponto de equilíbrio aqui, meu x de t vai variar aqui. Então o que acontece? Se eu me deslocar para baixo, eu vou apertar essa mola, digamos que eu desloco para baixo 10 milímetros. Então eu desloquei para baixo, essas duas molas estão sendo apertadas em 10 milímetros. Então essas molas estão em paralelo. Ao mesmo tempo, quando eu puxo para cá, que eu estou apertando ela em 10, ou seja, eu estou tendo uma deflexão de 10, essa outra mola está sendo puxada de 10, portanto elas têm o mesmo delta. Então todas essas três molas estão em paralelos. Então se elas estão em paralelo, o meu sistema, o que a gente viu? Então é paralelo. Nesse caso, a gente tem que fazer o K equivalente é igual somatório dos Ks. Então, meu K equivalente é igual 24 mais 12, né? 48. Vou até fazer direto porque está muito tranquilo. 48, nesse caso aqui também é kN por metro. Então, 48 kilonewtons por metro, que é, dividindo aqui, que é 48 mil newtons por metro. E aí esse é o valor que nós vamos utilizar. Bom, do ponto de vista de vibração, os parâmetros do meu sistema, o primeiro deles é a frequência angular natural, o ômega-n. O ômega-n é raiz de K dividido por M. Neste caso, raiz de K, 48 mil, dividido pela massa, 50. Então aqui eu tenho
8.000, 50 divide, raiz 30,98 radianos por segundo. E destacar esse valor, que é o que a gente vai utilizar na nossa equação mais daqui a pouquinho. Bom, o que a gente sabe? Que a frequência angular natural é o ômega n dividido por 2π. Então, fazendo a conta já, aproveitando o número aqui, 30 dividido por 2, 3,1415, divide 4,931 Hz. Da mesma forma, vou aproveitar aqui um pedacinho, eu tenho que o T é 1 sobre a frequência angular natural, o período. Já fazendo a conta, invertendo aqui na calculadora, 0,2028. Acho que está muito, né? 20,203 segundos. Bom, esses são os parâmetros. Eu já respondo a letra A, né? Que ele pede o período e pede a frequência angular natural. Isso é o que é pedido no problema. Ele não fala que é frequência angular, né? Então você poderia responder isso, né? Não estaria errado. Isso. Né? Então, assim, se você for pegar o livro, por exemplo, Sigurd Hall, ele fala muito em frequência angular, frequência natural, sem usar o termo angular, mas fornece a unidade em radianos por segundo. Eu, particularmente, prefiro identificar a frequência angular natural, estou dizendo que é angular, do que simplesmente frequência natural. Você pode pensar que é essa aqui mesmo, né? Não tem nada de errado, né? Até está mais certo, né? Então, usar o termo angular eu acho importante, né? Embora o autor não costume usar com tanta frequência. Bom, uma vez que eu determinei aqui os parâmetros de vibração, eu posso calcular a minha equação horária do movimento. Né? Então, lá do desenvolvimento da vibração livre, o que a gente tem? Que o x de t, ele é igual a x0 cosseno de ômega nt, não vai caber, escreve embaixo. Então x de t é igual a x0 cosseno de ômega nt mais v0 sobre ômega n seno de ômega nt. Para esse nosso problema, o que a gente tem? Ele diz que ele puxa até, né? Ele puxa aqui o sistema para um determinado ponto e solta. Então, nesse caso, a gente tem que o x0 vale 0,060 metro e o v0 vale 0, porque eu não tenho velocidade inicial. Então, de novo, né, como aconteceu no exercício anterior, isso aqui vai ser 0. Então, eu vou fazer aqui de forma genérica essa equação e depois a gente vai fazer, para aproveitar, digamos assim, né, a equação, para depois, como eu vou fazer do segundo, né, então fica mais tranquilo. Então, o que a gente tem aqui, né? Que o x de t é igual a x0, os dois, né? Vale, os dois sistemas, o x0 é o mesmo. Então, 0,060 cosseno de ômega nt. Vou deixar o ômega n por enquanto, nessa observação que eu acabei de fazer. Fazendo a derivada disso, eu vou ter que o v de t, que é o x ponto de t, vai ser igual a 0,060 menos por causa da derivada do cosseno, né? Vezes o ômega n, que multiplica o seno de ômega nt. E por fim, o a de t, que é a derivada desse, vai ser menos 0,060
60 vezes ômega n ao quadrado vezes derivada de seno é o cosseno de ômega nt. Não sei se vocês se lembram lá dos exercícios dos primeiros, essa fórmula aqui era parecida com o movimento harmônico simples. Então, o movimento harmônico simples nada mais é do que uma vibração aonde eu não tenho velocidade inicial. É isso que a gente tem, né, em termos de, vamos dizer, de equidade, né, o que é igual a uma coisa em relação à outra. Bom, ele está pedindo no problema qual é a segunda parte, né, a velocidade máxima. A velocidade máxima vai ser esse valor aqui, como a gente já viu, e a aceleração máxima vai ser esse valor aqui. Então, para o primeiro caso, eu vou ter que a velocidade máxima vai ser igual a 0,060, que multiplica ômega n, 30,984. Por isso que é a vantagem de você fazer às vezes literal, porque aqui eu tenho dois problemas em um só, onde muda só a associação das molas, né? E aí se você faz isso numa planilha Excel, ou você usa um software, o Scilab, o MATLAB da vida, basta você colocar os valores e ele vai te calcular o resultado, né? Em vez de você ir colocando os valores numéricos desde o começo. Então aqui vai ser igual, fazendo a conta, 0,06, 30,984 vezes. Então aqui 1,859 metros por segundo. E a aceleração máxima vai ser igual a 0,060 vezes 30,984 ao quadrado, que resulta 30,984 vezes 57,60 metros por segundo ao quadrado. Esse é o primeiro caso. E o segundo caso? Bom, o segundo caso a gente vai ter que calcular novamente, né, qual é o... Deixa eu só conferir, ver se tem alguma coisa, se tem algum problema aqui, né? A única coisa que a gente vai precisar de conferir aqui é justamente em função do tipo de sistema, né? Então, qual que é o segundo sistema? O segundo sistema, então deixa eu só destacar que é o segundo caso, né? Segundo caso. Então, como que fica? Eu tenho duas molas nitidamente em série de 24 cada uma. Então, o que a gente viu? Que molas em série, o sistema equivalente desse caso aqui é um sistema com uma mola só, e aqui é o K equivalente. Em série, o que a gente tem? Que 1 sobre o K equivalente é igual ao somatório de 1 sobre os Ks. Então, no nosso exemplo aqui, vai ficar 1 sobre 24 mais 1 sobre 24. Então, eu tenho aqui 1 sobre K equivalente vai ser igual a 2 sobre 24. O que acontece, né? Aqui, como o numerador, o denominador é o mesmo, né? Basta somar. Então, daqui a gente tira que o K equivalente vale 12 kN por metro. Bom, se mudou o K, muda a frequência angular natural. Então, o ômega n vai ser igual a raiz de K, nesse caso o K é 12.000,
dividido pelo 50. Ou seja, se você pega, tem molas, dependendo do jeito que você coloca no seu sistema, você vai aumentar ou diminuir a rigidez do seu sistema, dependendo da forma como você monta essas molas no seu sistema. Então aqui vai ficar, fazendo a continha, 12.000, 50 divide, raiz, 15,492 radianos por segundo. A frequência angular, a frequência natural, sem ser angular, né? É justamente o ômega n dividido por 2π. Então vai ficar 15,492 dividido por 2π. Então daqui o Fn é igual a 15, 2 divide, 3,1415 divide 2,466 Hz. E o período é o inverso disso. Eu vou inverter aqui. 0,456, colocar a unidade embaixo, Hz. E aqui então a gente responde a primeira parte do problema. Então, como eu disse, são dois problemas em um só. Bom, como a gente já desenvolveu aqui, para o segundo caso, a velocidade máxima vai ser igual a 0,060 vezes a frequência angular natural, que é esse valor aqui, 15,492. 0,06, 15,492 multiplica. Então vai ser igual a 0,9295 metros por segundo. Agora, deixa eu só ver se eu fiz a conta certa. 15,492 vezes, é isso aí. A aceleração máxima vai ser 0,0060, que multiplica 15,492 ao quadrado. Então isso aqui é igual a 492, que multiplica, então vai ficar 14,40 metros por segundo ao quadrado. Então essa seria a segunda parte do nosso problema, considerando a mudança da montagem da mola. Então basta eu mudar a forma, a configuração da mola, o meu sistema ele muda completamente. É isso que esse exercício ele quer mostrar. Beleza? Um abraço e até a próxima.